65 jogos, 49 gols e 14 assistências. Gabigol vive uma fase exuberante e isso é demonstrado dentro de campo. Já o técnico Jorge Jesus tem mais títulos do que derrotas. São 5 taças e apenas 4 resultados negativos. Mas a sua permanência no rubro-negro ainda não está confirmada. Ele tem contrato até maio deste ano. Mas, de acordo com o português, seus agentes virão nas próximas semanas para negociar uma renovação de contrato. Sim, as coisas não têm andado dentro da confiança que ambos, direção e eu tenho em relação ao Flamengo. Eu não me quis nunca participar diretamente nessa ação. Tenho as pessoas que são as primeiras pessoas a falarem por mim para depois eu tomar a minha decisão, porque sou sempre eu que tomo as minhas decisões, nunca ninguém toma as minhas decisões. E penso que nas próximas semanas, quando os meus agentes vierem ao Brasil, isso pode ficar resolvido. O Flamengo agora vira a chave para a disputa da Taça Rio. No próximo sábado, enfrenta a Cabo Friense na estreia do segundo turno do Campeonato Carioca. E no meio da próxima semana, já tem Libertadores da América. O Flamengo estreia diante dos colombianos do Júnior Barranquilla, atuando em solo colombiano. Será que teremos mais títulos à vista em 2020? Essa é a resposta que todo rubro-negro deseja saber o quanto antes. Direto do Rio de Janeiro com informações do Flamengo, Flávio Amêndola para os canais Fox Sports. Bom, a gente começa o programa falando do Grupo A, que é o grupo do Flamengo. Agora, a pergunta do Amêndola, será que o torcedor, essa é a resposta do torcedor, vem mais títulos? Eu acho, Fábio Azevedo. E essa história do Jorge Jesus também já está demorando, né, para renovar esse contrato, porque é maio. Boa noite. Boa noite. Acabou maio. Ou ele fica ou ele vai embora. E em maio a gente está falando de Libertadores da América, né? E daqui a pouco, né? Boa noite, Théo. Boa noite, companheiros, a todos que nos acompanham. E ele ontem, depois do jogo, disse que tem coisas que vocês não sabem. Coisas são internas. Seriam essas coisas internas se ele não externar ou alguém passar de alguma forma para a imprensa. Vai continuar sem saber. Se ele não renovar, eu não vou saber por que ele não renovou, né? Enfim, se não externar. Mas eu acredito que ele esteja esperando maio terminar ou aproximar o fim, porque aí acabam os campeonatos europeus, já começam algumas danças de cadeiras. Ele não esconde ninguém que sonha voltar e disputar com um grande da Europa. Elogiou muito o Flamengo ontem, dizendo que o Flamengo tem tudo para ser um dos maiores do mundo ou até o maior do mundo, mas precisa conquistar mais títulos, a começar pelo Mundial. Para chegar no patamar de um Real Madrid, que ele citou, de um Barcelona, tem que ter mais mundiais. O Flamengo só tem um. E 2 Libertadores, a segunda conquistada agora com ele. Eu acho que está demorando um pouquinho essa renovação, mas acho que essa renovação passa muito pela janela que vai abrir na Europa e ele vai aguardar um pouquinho, apesar de dizer que o representante dele está chegando agora e tal. Posso responder da enquete, não? Pode. Porque na terça-feira, quando teve aqui o Oscar, o jornalista português, ele disse que ele, Oscar, não considera o Jorge Jesus um técnico de seleção, um selecionado. Porque ele diz, o entendimento dele, de que acompanha muito mais tempo que todos nós aqui no Brasil, inclusive você, torcedor, a leitura que ele faz o Jorge Jesus é aquele cara intenso do dia a dia, de clube. A seleção não dá essa intensidade para ele dia a dia. É uma leitura de quem conhece há mais tempo. Eu gostaria de ver um estilo Jorge Jesus na seleção. Poderia não ser com ele, com outro, mas hoje no Brasil só vejo ele para implementar. Muita gente falava isso do Tite também. Sim. Que o Tite funcionava no dia a dia com os jogadores, agora mais distante, vai tendo muitas dificuldades. Mas Silva, eu pergunto para você uma outra história. O Flamengo joga no próximo sábado na Taça Rio e aí já tem que pensar em ir para Barranquilla. É o jogo da quarta-feira. Ontem foi campeão. Os jogadores devem ter aproveitado. E alguns jogadores também aproveitaram o Carnaval. Não estou aqui fazendo crítica nenhuma. Isso é uma constatação. Você acredita que sábado vai entrar o time titular com 2, 3 modificações ou um time totalmente reserva na Taça Rio? Antes de você responder, só ajudá-lo. Há diretores do Flamengo, conselheiros, tentando junto à Rio Tour, que o Flamengo faça um desfile das taças no desfile das campeãs. No sábado? No sábado. O Flamengo vai lá no sábado, ok. Eu acho que muito provável que vai ser mais ou menos o mesmo esquema utilizado contra o Boa Vista, né? Flamengo mesclado, Flamengo
poupando seus jogadores para essa estreia na Libertadores na semana que vem. Até porque esse grupo A do Flamengo, para mim, se não for o mais forte, com a entrada do Barcelona de Guayaquil, que é um bom time, é um dos mais fortes. Então, são 3 viagens longas, né? Tudo bem que os voos são fretados, mas você pegar... O Flamengo vai de voo fretado. Se você pegar, ir para Quito, ir para Guayaquil, ir para Barranquilha, mesmo sendo um voo fretado, as viagens... Buenos Aires, enfim, são viagens longas, mais desgastantes, é um grupo forte, sim. Dentro do mesmo grupo, o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa Sul-Americana. A gente viu boas coisas nesse time do Independiente Del Valle nos 2 confrontos contra o Flamengo. Temos o Júnior Barranquilla, a escola colombiana é sempre uma escola ofensiva. E esse Barcelona, que tem um bom time, que veio desde a primeira fase, passando com muita facilidade pelos seus adversários. Foi assim contra o Progresso do Uruguai, foi assim contra o Sporting Cristal do Peru e foi assim contra o Cerro Porteño num agregado de 5-0. Então o grupo ficou forte. Eu acho que o Flamengo poupa vários jogadores no sábado para estrear bem na Libertadores semana que vem. Ricardo Lai, muito bom ter você aqui no nosso debate final, em cima do que está falando o Silva Júnior. Você vê o Flamengo não só favorito nesse grupo A, mas o favorito nessa Libertadores da América? Boa noite. Tudo bem, Theo? Fábio, Silva, todo mundo ligado no debate final. O Flamengo ele vai ser favorito em qualquer competição que ele disputar. Pelo elenco que tem, pela continuidade de trabalho do Jorge Jesus, os jogadores mais habituados com o estilo dele, ele está dando prioridade justamente para aqueles atletas que já estão acostumados ao modo de jogar e o elenco reforçado. O Pedro Rocha, campeão de 3 troféus e ainda não jogou, não estreou pelo Flamengo. Então, para se ter uma ideia da dificuldade que é para conseguir uma vaga no time até durante a partida. Os adversários são relativamente fortes, né? Tem o Júnior de Barranquilla, tem o Theo Gutierrez, tem o Borja, que está lá também. Nos últimos jogos, até o Júnior de Barranquilla, nos últimos 3 jogos, não conseguiu vencer no campeonato local. O Barcelona, que vem desse desgaste de passar das fases iniciais da Libertadores da América. E o Independiente Del Valle, que foi o único time, e em comparação com os brasileiros também, que conseguiu forçar o Flamengo a jogar um futebol diferente. Mesmo com um a menos, é claro que tem aquela dificuldade, né, com a expulsão do Arão, mas o Flamengo teve que se reinventar dentro de campo, defender, ter um modo diferente, uma postura diferente dentro do Maracanã. Sobre viagens, eu vou te falar uma coisa, Theo. Eu acho que essa questão assim, de desgaste de viagem, um pouco um voo fretado. Você viaja bastante, Ricardo Lai, e você não vai de voo fretado. Como é que você vê essa história? Aproveitando o gancho, na sua experiência, como é que você vê essa história de desgaste? Você não vai de voo fretado, você tem que fazer o seu check-in, você tem que pegar a sua mala. Conexão. Exatamente. Como é que você vê? Não, claro que a gente tem uma estrutura, né? O Fox Sports dá uma estrutura de viagem, né? Para minimizar esse tempo aí de conexão quando é preciso. Sim. Mas desgaste, quem passa são os passageiros, né? Perdão aí da redundância, da similaridade da palavra. Com conexão, check-in, despachar mala. Os jogadores têm toda uma estrutura para isso. A questão da logística vai antes, o material vai despachado antes. Os jogadores só chegam, eles são entregues para eles ali a passagem, eles vão. Vai fazer um voo aí 6, 7 horas. 6, 7 horas é desgastante. Voo direto, com toda a estrutura que eles têm. Eu não acredito que seja desgastante ou que seja que influencie dentro de campo. Desgastante é passar por check-in, por conexão, por ter que ficar 4 horas esperando o próximo voo. Aí sim é desgastante. Talvez na recuperação entre um jogo e outro, Olay. Até dentro do próprio avião eles já fazem a recuperação. Terminou o jogo, teve até o lance de maior gravidade, né, que foi do Diego no ano passado, naquele jogo contra o Emelec. Sim. Ele se machucou, né, teve a fratura. No avião mesmo ele já estava fazendo a preparação. Essa é a ordem dos jogos do Flamengo na Libertadores. Joga fora de casa o primeiro, depois pega o Barcelona, que é um time muito interessante. Eu fiz o jogo ontem
na vitória em cima do Cerro Porteño. É um time Atropelo, né? É um time interessante. Tem o Dias, número 10. Fidel Martínez. Tem o Fidel Martínez lá na frente. É um time, olha, é interessante. Aliás, o único time que, na história da Libertadores que avançou passando pelas 3 fases iniciais. É a primeira vez, O Fidel já está com 8 gols. E Um a menos que o Gabigol do ano passado. Dificilmente ele não vai ser o artilheiro dessa edição da para quem da achava que era pré-Libertadores, é Libertadores. Está contando tudo, tá, gente? Fase inicial. Bom, aí depois joga com o Independente Del Valle, depois continua jogando fora contra o Barcelona e vai encerrar com os 2 jogos em casa. Gente, falando sério, algum risco para esse time do Flamengo? Não se classificar? Seria o maior azarão da Libertadores. Risco sempre tem, mas seria uma surpresa. O Flamengo tem Eu que acho que entrar seria como o favorito. maior desastre dos últimos tempos. Não, tem que entrar, tem que pensar que o Flamengo é favorito e que os outros 3 se peguem para a segunda vaga. Mas que o grupo é forte. Se você comparar, por exemplo, com um grupo B, que a gente vai analisar depois. Palmeiras, Tigre e o outro time... Deixa eu só te interromper, Silva, porque o Galo está chegando